Galera, eu pensei que os clones tinham chegado no Brasil na terceira geração com o Dynavision da Dynacon. Mas agora, atendendo ao pedido do meu amigo Plugado Zero, eu percebi que os clones chegaram aqui muito antes, e foi na primeira geração. E o primeiro clone, que foi o primeiro console do Brasil, era o chamado Telejogo. E nós vamos descobrir agora a sua história. Então vamos logo começar o vídeo, e lembrando que eu sou El Camaleão. Então vamos lá. Bom galera, essa história começa com duas empresas que não tinham nada a ver com consoles ou jogos. E a primeira empresa é essa que tem um nome que parece um palavrão. A Philadelphia Storage Battery Company, que para quem não sabe é a Philco, uma empresa americana que fazia baterias de automóveis e eletrônicos como rádios. E ela chegou no Brasil em 1934 e já chegou aqui fazendo rádios, televisões, etc. Mas em 1961, a Philco foi comprada pela Ford. Sim, essa mesma que vocês estão pensando, a empresa de automóveis. E com essa compra, aconteceu a fusão que criou a marca Philco Ford, que deu muito certo fazendo baterias para carros e muitas outras coisas para carros, como rádios e tal. E essa Philco Ford também fez eletrônicos que fizeram sucesso também. Mas foi aí que no mundo surgiu os consoles e jogos, começando em 1972 com a criação do primeiro console do mundo, o Magnavox Odyssey, que já contei a história no canal. E desse Magnavox surgiu outros consoles, como o TV Game Color 6 e 15 da Nintendo, a máquina de arcade Pong da Atari, que depois dessa máquina criou o console doméstico Home Pong. E com todas essas criações de consoles, os Estados Unidos ficaram dominados pelos jogos, seja com as pessoas jogando em arcade ou em consoles em casa. Mas aqui no Brasil era outra história, pessoal, porque não estava tendo nenhuma sombra de consoles e jogos. O máximo que a gente teve foi o primeiro arcade do Brasil, que foi o Elepong da Taito. Mas mesmo tendo essas máquinas de arcade da Taito, os jogos não dominaram tanto o Brasil, até que chegou o ano de 1977, quando o Telejogo foi criado. Mas antes de eu contar como ele foi criado, galera, já deixem aí o like muchatito para fortalecer muito esse vídeo aqui, para ele ser bastante divulgado, tá bom? Agradeço aí a vocês. E agora sim, vamos para a criação do Telejogo. E bom, já que a Philco e a Ford lançavam eletrônicos, o pessoal que trabalhava na empresa pensou em criar também um console. Já que estava dando certo nos Estados Unidos, poderia dar certo no Brasil. Então os trabalhos começaram e esse console seria um clone do Home Pong da Atari. E aí pronto, depois de tanto trabalho, foi criado o console clone Telejogo. E o visual dele vocês podem ver aí, que ele tem um acabamento de madeira embaixo e por cima ali é preto e tem o alumínio prateado. Tinha as alavancas para jogo e treino, para canal 3 e 4 de televisão e para ligar e desligar. Tinha também uma luzinha para mostrar que estava ligado. Tinha os botões para iniciar o jogo e para escolher os jogos, que eram 3 na memória: o futebol, o paredão e o tênis. E ali no console também tinha a marca Philco Ford. E por fim o console tinha ali os seus controles de girar, que pareciam muitos de rádio e tinha cada um de um time, do time direito e do esquerdo. E ele foi vendido por 1.600 cruzeiros, que pelo que eu pesquisei equivale a R$1.400. Nossa, bem carinho, hein? É verdade. E o Telejogo, assim que foi lançado, fez muito sucesso, o pessoal saía até em jornal fazendo propaganda, e os jogos, mesmo sendo simples, eram muito adorados naquela época, galera. E também, pessoal, jogando ali com outra pessoa, além de ser muito mais divertido, também alimentava aquele nosso espírito de competição, não é? E tem um vídeo que eu fiz há muito tempo no canal, pessoal, que eu vou deixar aí na descrição, que eram de todos os consoles meia boca da primeira geração, que é um vídeo onde eu mostro consoles da primeira geração que não tem uma história tão longa. E eu percebi fazendo esse vídeo que a maioria dos consoles da primeira geração eram praticamente iguais, tinham até uns controles bem parecidos. E os controles eram no console, porque vocês podem ver aí que o Magnavox Odyssey tinha controle de fio, mas a maioria vocês podem ver aí que não tinha. Era uma geração que apostava sempre naquele padrão de controles no console, e acabou que isso não foi muito errado, porque também dava aquela sensação de um arcade dentro de casa.
casa. Então a Philco Ford fez muito bem em seguir o padrão. E pelo que eu fiquei sabendo na minha pesquisa, tinha uma loja no Brasil chamada Mapping que vendeu demais o telejogo, com direito a ter muita fila na loja. E até tinha anúncio da Mapping fazendo propaganda do telejogo, olha só. Mas como tudo tem um fim, galera, o telejogo também teve e não se sabe exatamente quanto vendeu de telejogo. Mas eu pesquisei aqui e se estima que foram 330 mil unidades. Mas não é muito confirmado isso. Mas vocês não pensem que a Philco Ford parou por aí, porque com o sucesso do telejogo, foi lançada a sua continuação, que era o Telejogo 2. Mas antes de eu falar dele, galera, eu peço que quem chegou aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui do canal Ecletiverso, porque aqui eu trago sempre conteúdos da cultura pop e da cultura gamer, tá bom? E também compartilhem muito o vídeo do canal, porque ajuda bastante, agradeço muito aí a vocês. E agora sim, vamos para o Telejogo 2. E então, pessoal, em 1979 foi lançado o Telejogo 2, que o visual vocês podem ver que era bem diferente do primeiro. E ele pelo jeito parece maior na foto. E o visual dele era esse, tinha acabamento em madeira embaixo, era preto com alumínio em cima, tinha seu nome Telejogo 2, tinha as alavancas ligar e desligar, de canal 3 e 4 de televisão, de deixar rápido e lento, tinha ali a alavanca de tamanho do lado esquerdo e direito, tinha uma luzinha para mostrar que ele estava ligado, tinha o botão de iniciar jogo, tinha também ali a marca Philco Ford, e olha que surpresa, agora ele não tinha só 3 jogos na memória, agora eram 10, que eram hóquei, tênis, paredão para 1 e 2 pessoas, basquete para 1 e 2 pessoas, futebol, barreira e tiro ao alvo para 1 e 2 pessoas. E os jogos eram escolhidos com um botão de giro que parecia aqueles botões de giro de máquina de lavar. E você girava ele ali pro número do jogo. E por fim esse console tinha mais uma novidade, galera, que eram os controles de fio separados do console, que são da cor preto e prateado com alavanquinha e um botão de ação. E quando ele foi lançado, o Telejogo 2 fez ali um sucessinho, não foi o mesmo sucesso e popularidade do primeiro telejogo, mas fez um sucessinho ali. E não se sabe também quanto que ele vendeu, só se estima que foram 150 mil, praticamente a metade do que o telejogo vendeu. E acabou, pessoal, que o lançamento do telejogo e do Telejogo 2 fez surgir outras empresas que lançaram outros clones de Pong, como por exemplo a Super Kit, que lançou o TV Jogo 3, que vinha 3 jogos, o TV Jogo 4, que vinha 4, e o TV Jogo Fórmula 1, que claro tinha jogo de corrida. E teve uma outra empresa chamada Polytron, do Rio Grande do Sul, que lançou o console Videorama. E vocês notaram aí que os consoles pareciam iguais, não é? E também, galera, tinha uma esperteza nessa primeira geração de consoles que era a seguinte: se uma empresa lançasse um console, ele viria ali com jogos na memória, que era padrão, e vinha com um número de jogos, tipo 3. Mas aí essa mesma empresa lança depois outro console, só que aí ele vem com 4 jogos na memória, e eles são diferentes. E aí a pessoa, para jogar esses novos jogos, tinha que comprar o outro console. Então era bem mesmo uma esperteza nessa primeira geração, não tinha jeito. E com o tempo, pessoal, os consoles da Philco Ford acabaram por aí, porque a Philco foi vendida, pelo que eu pesquisei, para White Consolidated Industries, que era uma empresa de eletrodomésticos. Então no Brasil os jogos ficariam sumidos por um tempo, até 1983, quando os clones ressurgiriam no Brasil, como por exemplo o nosso Dynavision da Dynacon. Mas é isso, pessoal, essa foi a história do primeiro console do Brasil, Telejogo, que com certeza deve ter sido muito bom para quem jogou nele na época. E é isso, pessoal, fui inocente mesmo pensando que os clones tinham surgido nos anos 80, mas eles já estavam aí nos anos 70, caramba! E eu fiquei impressionado de novo, como na história do Phantom System, que o Brasil correu muito atrás para os consoles aparecerem por aqui. Caramba, desde aquela época já tinha gente ali trabalhando para isso. E acaba, pessoal, que aqui no canal eu só citei uma vez o Telejogo e o Telejogo 2 no vídeo que eu falei para vocês, dos consoles
consoles meia boca da primeira geração. Mas agora, atendendo ao pedido do Plugado Zero, mesmo o telejogo tendo uma história curta, é inacreditável pensar que ele surgiu de duas empresas que não tinham nada a ver com consoles e jogos. E também que por causa dele surgiram outros clones. Então, foi uma história muito boa que eu gostei de contar aqui. E descobri junto com vocês que ele foi o primeiro console do Brasil, mesmo sendo um clone. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí do vídeo, se vocês iam querer ter um telejogo ou telejogo 2. E se alguém que estiver me assistindo aí jogou no telejogo 1 ou no telejogo 2, por favor, comente aí a sua experiência de jogar nesses consoles, tá bom? E eu espero também, meu amigo Plugado Zero, que você tenha curtido aí o seu pedido aqui da história do telejogo. E ó, galera, o Plugado Zero tem canal aí no YouTube, se inscrevam lá, ativem o sininho e se tornem público dele também, porque ele faz lives muito boas. E comentem lá, eu vim pelo Ecletiverso, tá bom? Agradeço aí a vocês. E se vocês tiverem aí algum pedido de vídeo, comentem aí, tá bom? E agora eu tenho que dizer, galera, se curtiram aí o vídeo, deixem o like muchatito aí pra fortalecer muito esse vídeo aqui e o canal. Se inscrevam pro canal crescer mais, ativem o sininho, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais. E agora eu me despeço aqui, El Camaleão, e adiós, galera!